é muito bom ter você com a gente, né, construindo a aprovação. Mas se você puder, pegue papel, caneta, anote tudo, registre tudo, porque nós vamos ficar em dia com português, ok? Esta aula tem 100% aqui de foco, né, na sua prova para a Guarda Civil Municipal. Então, se puder, elimine tudo que é distração, clique no módulo aula, porque a gente vai ficar em dia com português. Banca VUNESP, é isso? 15 questões de língua portuguesa. Programa de português muito bom, tá? Muito bom. Tá relativamente mediano, nem curto nem extenso, né? Achei fantástico o programa de português. E a gente vai trabalhar tudo aqui de acordo com a banca, de acordo com o edital. Separei 12 questões para a gente trabalhar nesta aula, todas da banca. Foco total, Guarda Civil Municipal de São Paulo. Então, vamos nós, ok? Primeira questão, nós temos o seguinte. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque pode ser substituída pelo que está entre colchetes, mantendo-se a norma padrão de colocação pronominal. Só relembrando, né, próclise, pronome antes do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. E mesóclise, pronome no meio do verbo. Ok? Nós temos uma opção entre parênteses que a gente vai ver se está correta ou não. Né? Então, a gente vai assinalar a alternativa em que a expressão de destaque pode ser substituída. Então, vejamos. Na letra A, nós temos assim, sobre sua infelicidade, não me arrisco. A palavra não sempre obriga a próclise. Então, aqui a próclise é obrigatória. A gente não tem aqui outra opção, ok? Então, aqui não existe deslocamento de pronome na frase. Tá? Não existe aqui mobilidade aqui do pronome. Ele vai ficar obrigatoriamente aí porque a palavra não atrai. Vale lembrar que palavra negativa é fator de próclise. Na letra B, porém, sucesso ou fracasso profissional se mede. Aí nós temos o seguinte, antes do verbo nós temos que palavra? Profissional. Profissional pertence a que classe gramatical? Pertence à classe dos adjetivos. Adjetivo interfere na colocação pronominal? Não, não interfere. Então, sucesso ou fracasso profissional mede-se. Então, ó, essa forma aqui está correta e essa aqui também. Então, ambas as formas estão corretas. Então, na letra B de bola, nós temos aqui a nossa resposta. Vamos anotar aí. Tá? Substantivo, não interfere na colocação pronominal. Adjetivo, também não. Pronome pessoal, do caso reto, também não. Ele se feriu, ele feriu-se. Tá? Então, nós temos aqui na letra B de bola uma colocação pronominal facultativa. Na letra C, demonstrou-se só. Não se inicia oração com o pronome oblíquo. Ok? Não se inicia oração com o pronome oblíquo. Então, dizer se demonstrou é uma forma errada. Então, ó, aqui é a forma correta, aqui é a forma errada. Aqui é a forma correta, aqui é a forma errada. Não se inicia oração com o pronome oblíquo. Anota aí. Letra D, tais resultados, progressivamente, ó, progressivamente, aqui nós temos um advérbio. Advérbio sem vírgula obriga a próclise. Próclise obrigatória. Forma correta, tornaram-se forma incorreta. Na letra E, tenho sérias críticas quanto ao quê? Detalhe importante. Todo o quê? Independentemente da sua classificação morfológica, é fator de próclise. Todo o quê é fator de próclise. Então, essa colocação pronominal aqui é obrigatória. Essa aqui é proibida. Então, vamos relembrar aqui, ó. Anote aí, por gentileza. Ó, principais fatores de próclise. Vamos relembrar aqui as situações em que a próclise é obrigatória, né? Os principais fatores, aqueles que são mais recorrentes, que a gente tem visto aí com muita frequência em prova. Primeiramente, quando você tem advérbio sem vírgula. Anote aí, por gentileza. Advérbio sem vírgula. Com advérbio sem vírgula. Como a gente viu aqui, ó, na letra D. Tá? Um advérbio sem vírgula, progressivamente. Tá? Conforme a gente está vendo na letra A, com palavra negativa também. Com palavra negativa. Palavra negativa. Pode ser palavra ou expressão. Não, nunca, jamais, sequer, de modo algum. Tá? Que mais? Quando nós temos preposição em mais verbo no gerúndio. Por exemplo, em se tratando, em se falando. Ou como dizia Pero Vaz de Caminha, né, escrivão da Frota de Cabral. Há 526 anos chegaram por aqui, né? Em maio ele começou a escrever a sua carta. E ele diz El Rei Dom Manuel. Né? Em se plantando, tudo dá. Ó, em se plantando. É isso? Preposição em mais gerúndio. Com alguns pronomes, ó. Com 4 grupos de pronomes. Com pronome. Que tipo de pronome? Indefinido. Indefinido. Por exemplo, ninguém se preocupou com isso. Pronome interrogativo. Por exemplo, quem te disse isso? Pronome relativo. Qualquer um deles. Que, quem, o qual, cujo, onde. Tá? Pronome relativo. E pronome demonstrativo. Demonstrativo. Principalmente os neutros. Isto, isso e aquilo. Tá? O que mais? Número 5. Com conjunção subordinativa. Com conjunção subordinativa. Todas elas, tá? São divididas em 2 grupos, né? Conjunções integrantes, que é esse, e conjunções subordinativas adverbiais. 9 grupos. Então, são 10 grupos de conjunções subordinativas. Todas obrigam a próclise.
Número 6, com orações optativas. Se você não puder anotar agora, tá? Faça um print da tela, por gentileza, tá? Porque é um tópico, né, do edital, colocação pronominal, é um tópico que a banca, né, VUNESP tem explorado bastante, tá? E aí, né, com essas regrinhas aqui, a gente vai resolver muita questão, pode ter certeza. O que são orações optativas, né? São aquelas que exprimem desejo. Por exemplo, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, bons ventos o levem, ok? Então, ó, com advérbio sem vírgula, com palavra negativa, preposição em mais gerúndio, com pronome indefinido, interrogativo, relativo, demonstrativo, com conjunção subordinativa, com orações optativas, são os principais casos de próclise, ok? Então, a questão seguinte também traz aí colocação pronominal. Só que tem um detalhe a mais, né? Tem um pronome oblíquo. Vamos relembrar uma coisinha aqui, ó. Quando nós temos objeto direto, tá? A gente vai ter como objeto direto os pronomes oblíquos o, a, os e as, ok? Quando há função de objeto indireto, a gente vai ter o pronome li ou lis. Li ou lis. Detalhe, o pronome li nunca pode ser objeto direto, tá? Todos os verbos que eu vou citar agora são transitivo direto, tá certo? Então, eles não vão aceitar o li como complemento. Vamos só relembrar aqui uma coisa. Só existe objeto direto se o verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Esses pronomes só são usados com verbos que têm essa transitividade. Já o pronome li só é usado com verbo que é transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Ok? Então, os verbos que eu vou citar agora são VTD, verbos transitivos diretos. Nenhum deles aceita o li como complemento. Então, dizer assim, ó, eu lhe aguardo, eu lhe espero, eu lhe amo, eu lhe admiro, eu vou lhe contratar, eu não vou lhe demitir, eu não quero lhe aborrecer, eu vou lhe visitar, eu vou lhe socorrer, eu vou lhe apoiar, tá tudo errado. Tá? Porque os verbos que eu citei são VTD e eu usei o li como complemento para eles. Então vamos lá. A questão 2 aqui, ela está envolvendo tanto a colocação pronominal como o emprego do pronome. Então, questão 2, temos assim, vou pegar aqui a nossa caneta vermelha. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação do pronome, assinale a alternativa que apresenta uma substituição correta para a expressão em destaque. Ok. Letra A. E, sobretudo, não recebe treinamento adequado. Olha só. Aqui nós temos o verbo receber, transitivo direto, né? Aí ele pode ter o li como complemento? Não pode, né? Ok, então a letra A está errada. Tem outro erro aí também. Qual é? É a posição do pronome. Tá? Então não é o li. Ó, treinamento adequado. A gente vai usar o pronome o. Né? Aqui nós temos um termo masculino singular. Então é o pronome o que vai substituir esse termo. Então esse pronome o vai ficar antes do verbo. Então, ó, não o recebe. Seria assim, né? Ok? Vamos colocar aqui na outra, na sequência aqui, ó. Tá? A correção, né? Aqui, ó. Então, letra A seria não o recebe, ok? Porque o verbo receber é transitivo direto e o não atrai. Na letra B, nós temos para perceber os riscos. Ó, perceber é transitivo direto. Então, a gente vai substituir esse termo por um pronome oblíquo masculino singular. Tá? Perceber-os. Detalhe, isso aqui está errado. Tá? Olha só. Quando você tem um verbo que termina em R, S ou Z, tá? E você acrescenta a ele pronome o, a, os e as, o que acontece? O o vira lo e o a vira lá. E a gente corta o R, o S e o Z. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, vender mais, ó, vender o carro. Aí a gente vai ter vendê-lo. O o vira lo e o R desaparece. Agora nós temos uma oxítona terminada em E, daí o acento. Tá? Com o S, né? Quisemos, mas ó, quisemos algo. Então eu vou cortar o S e o O vira lo. Aí a gente vai ter o quê? Ó, quisemo-lo. Sem acento aqui. E fiz o trabalho, ó. Fiz mais ó. Como é que fica aqui, ó? Filó. Ok? Fiz mais ó, filó. Então, anota aí, futuro aprovado. Quando um verbo termina em R, S ou Z, e a gente acrescenta a ele, depois dele, posição de ênclise, né? Ênclise, pronome depois do verbo. Os pronomes o, a, os e as. O que acontece? A gente corta o R, o S, o Z, o O vira lo e o A vira lá. Então, a letra A, para ficar correta, a letra B, né? Perceber os riscos? Seria o quê? Seria o seguinte, para percebê-los, né? Para ficar correto, ok? Na letra C, nós temos assim, utilizar o smartphone. Utilizar é um verbo transitivo direto. O smartphone, objeto direto. É um termo masculino singular. Então, a gente vai usar o pronome o. Tá? Não é utilizar-lo. Lembrando, né, que a gente acabou de ver, a gente corta o R. Né, corta o R. O O vira lo e a gente corta o R. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte. Utilizá-lo. Cortamos o R. E agora? Agora nós temos uma oxítona
terminada em A. Palavra oxítona, terminada em A. Então, utilizá-lo, a gente acentua, ok? Então, tem todo esse processo aí. O O vira LO, a gente corta o R, e aí, em alguns momentos, a gente vai ter que acentuar a palavra. Se for oxítona terminada em A, E, O, né? A gente vai acentuar. E se tiver condições, né? Ó, tiver verbo transitivo direto, tiver algo. Condições é o objeto direto. Aqui nós temos um nome feminino plural. Então, o pronome vai ser qual? As. Aí, detalhe, ó, você corta o R e o as vira las, não é isso? Então, ó, a letra D, para ficar correta. Se tiver las, ou se as tiver. É o melhor, porque o se, né, atrai. Tiver las, se as tiver, né? Se as tiver, tá? Volta aqui, se as... Soa melhor, né? Soa melhor. Se as tiver, ok? Volta aqui. Tiver. Então, se as tiver. Então, a letra E é a nossa resposta. Né? Tudo ok. Como é que temos aí na letra E? O brasileiro glamoriza a velocidade. Glamorizar, verbo transitivo direto. A velocidade, objeto direto. Substantivo, feminino, singular. Temos aí, né? Velocidade. Então, glamoriza a. Poderia ser também, sabe o quê? O brasileiro a glamoriza. Poderia ficar antes também, viu? Aqui o pronome oblíquo também poderia ficar antes do verbo. Uma vez que brasileiro não interfere na colocação pronominal. Então, poderia ser assim, o brasileiro a glamoriza ou glamoriza a. Lembrando, né, o que a gente viu na primeira questão, certo? Substantivo, adjetivo, pronome pessoal do caso reto, não interfere na colocação pronominal, ok? Então, aqui poderia o pronome oblíquo também ficar antes do verbo, certo? Então, questão 2, a gente vai anotar aí, meu aluno, minha aluna, letra E, ok? Questão 3, né, tudo aqui de acordo com a banca, tá? De acordo com o seu edital. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar aí. Estou acompanhando aqui pelo chat, certo? Tanto no computador quanto no celular, tá bom? Então, pode mandar o seu alô aí. Qualquer dúvida, né, a gente já resolve agora, né? Ao vivo, tá bom? Vamos de questão 3. Questão 3 temos assim. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, ó, o que é crase? Crase não é um acento que se põe no ar. Crase é uma fusão, tá? Vamos já ver isso. Assinale a alternativa em que a frase redigida está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Olha só, anote aí, por gentileza. A palavra crase vem do grego e significa fusão. A gente vai escrever aqui, né, a regra geral que vai nos ajudar em todas as situações. Fusão de quê? Fusão de um A, preposição, mais outro A. Esse A é exigido por um verbo, por exemplo, quem se refere a, ou por um nome. Quem faz referência a. Então, nós temos aqui, quanto ao primeiro A, uma regência. Regência quer dizer o quê? Quer dizer que um verbo ou nome exigem uma determinada preposição, ok? Então, esse primeiro A é uma preposição, que vem ou de um nome ou de um verbo. O segundo A pode ser a ou as, pode ser um artigo, pode ser o A do pronome demonstrativo aquele, aqueles, pode ser o A do pronome demonstrativo aquela ou aquelas, pode ser o A do pronome demonstrativo aquilo. Pode ser o A de a qual, singular ou plural, as quais. Pode ser esse Azinho aqui também, ó, igual a aquela ou aquelas. Então, um detalhe importante, muita gente acha que crase é apenas a preposição mais artigo. Né? Preposição mais artigo é uma forma de fusão de A mais A. Mas existem outras aí. Deixa eu dar um exemplo aqui a você, ó. Referir-me a aquele senhor. Ó, quem se refere a, mais o A de aquele, crase. Ok? Então, eu faço a você a seguinte pergunta. Quando é que ocorre crase? Quando? Quando dois A se fundem. Outra pergunta. Quando é que não ocorre crase? Você que chegou agora à aula, você, digamos, vamos imaginar que você está vendo o assunto pela primeira vez, com base no que nós temos aqui, tá? Então, crase é isso aqui, ó. Crase é a fusão de A mais A, ok? O primeiro A é uma preposição, conforme você está vendo aí, que vem de um verbo ou de um nome. E o segundo A pode ser, né, artigo, pronome demonstrativo aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, a qual, as quais, e esse Azinho aí, que é igual a aquela. Então, referir-me, agora sim, né? Essa tela não estava aparecendo. Referir-me a aquele senhor. Ok, referir-me a aquele senhor. Por que referir-me a aquele senhor tem crase? Porque quem se refere a. Mas o a de aquele senhor, crase. Ok? Agora vamos para cá, certo? Aí eu pergunto a você, quando é que não ocorre crase? Quando é que não ocorre? Com base nisso aqui, ó. Com base no que você está vendo aqui. Se você chegou à aula agora, é a primeira vez na vida, imaginemos, que você ouve falar de crase. Aí você diria o quê? Com base no que nós temos aqui. Né? Quando é que não ocorre crase? Quando só temos um A, ou nenhum. Havendo só um A ou nenhum, não ocorre crase, ok? Então, a questão quer saber o quê? Assinale a alternativa em que a frase redigida está em conformidade com a norma padrão da língua
portuguesa. Então, vamos lá. Problemas que vão de pandemias a desastres. Olha só. A no singular, nome no plural, sem crase. Ok? A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Por quê? Isso quer dizer que faltou o artigo. Né? Esse a é somente uma preposição. Se eu tenho a no singular e depois o nome no plural, é só uma preposição, o artigo faltou. Então, letra A não é a nossa resposta. Letra B, é preciso recorrer à diferença entre vírus e bactéria para poder saber como se prevenir. Ó, quem recorre, recorre a, não é isso? A diferença. Recorre a diferença. Então, aqui nós temos dois As. Ó, recorrer a, mais o artigo que acompanha diferença. Então, resposta, letra B. Então, nós vimos aqui na letra A, certo? A no singular, nome no plural, sem crase. Né? E aqui, ó, quem recorre, recorre a. Né? Dois A se fundem. Quem recorre, recorre a, mais o artigo aqui que acompanha o substantivo diferença, resposta, letra B de bola. Na letra C, nós temos regiões com base central correspondem a relíquias. Ó, anota aí, meu aluno, minha aluna. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Certo? Ó, correspondem a relíquias. Eu digo a relíquia, as relíquias, não é assim? Então, se houvesse artigo, nós teríamos as relíquias, ok? Então, nós teríamos o artigo as. Mas não tem as aí. Então, se eu tenho a no singular seguido de nome no plural, não ocorre crase. Porque pela inexistência do segundo a, né? A gente viu aqui que crase é a mais a. Tá? Então, só com o primeiro a não ocorre crase. Só com o segundo também não. Porque crase significa fusão. Ok? Letra D. Uma pessoa me perguntou se viu algo histórico. Disse a ela. Pronomes pessoais, do caso reto, não tem artigo antes. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles ou elas. Sem artigo antes, sem crase. Ok? Existe a preposição, né? Quem diz alguma coisa a alguém. Mas não ocorre crase porque falta o artigo. Ok? Na letra E, nós temos assim. Cabe a cada governo, detalhe importante, não ocorre crase antes de pronome indefinido. Observe aqui, ó. Esse artigo aqui é um artigo definido. Existem os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? Eu uso um ou outro. Ou eu digo a aula começou, ou eu digo uma aula começou. Então, se eu uso artigo definido, eu não uso artigo indefinido. Se eu uso artigo definido, eu não uso pronome indefinido. Eu vou ter aí um probleminha, né? Porque define ou indefine, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos um pronome indefinido. Então, se nós temos pronome indefinido, a gente não vai ter o artigo, ok? Porque senão a gente vai ter um conflito aí na frase, né? Definir e indefinir. Ou eu tenho uma frase em que há uma definição ou uma indefinição. Então, por isso que não ocorre crase antes de pronome indefinido, nem de artigo indefinido, né? Eu digo o seguinte, ó. Referi-me a uma pessoa do curso. Referi-me a uma pessoa do curso. Por que não ocorre crase aqui? Quem se refere a. Mas nós temos aqui um artigo indefinido. Não ocorre crase antes de artigo indefinido, nem de pronome indefinido. Porque já está indefinindo. E o artigo A define. Então a gente teria um conflito aí, né? Ok? Teríamos um problema gramatical, um problema semântico. Porque a frase aqui, ela indefine. Referi-me a uma pessoa do curso. Tá? Então, não ocorre crase quando um dos As falta. Então, antes de a gente passar a questão 4, deixa eu ver se é de crase também. É importante relembrar o seguinte. Na letra A, não ocorre crase porque falta o artigo as. Na letra C, também. Na letra D, falta o artigo a. Na letra E, falta o artigo a. Ok? Nas letras A, C, D e E, nós temos aí apenas preposição. Tá? Preposição. O artigo faltou. E anota aí, meu aluno, minha aluna. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Ok? Questão 4 também sobre crase. E a regra está aqui. A regra é essa, certo? Então, nós temos assim, ó, assinar a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está de acordo com a norma padrão. O país chegou às temperaturas negativas por causa de uma massa polar. Tá? Então, ó, chegou às temperaturas. Crase. Ó, chegou às temperaturas. 2 As, crase. Ok? 2 As, crase. Chegou às temperaturas. Tudo bem aqui. O alerta da frente fria estava relacionado a uma massa polar que viria. O alerta da frente fria estava relacionado estava relacionado a uma. Crase ou não? Não. Por quê? Porque nós temos o artigo indefinido. E a gente acabou de ver que não ocorre crase antes de artigo indefinido ou de pronome indefinido. Porque não vai ter artigo definido antes. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Então, se eu tenho artigo indefinido, eu não vou ter artigo definido. Portanto, aqui, ó, nós temos o primeiro A, mas não temos o segundo. Estou colocando aqui uma interrogação onde deveria ter o segundo A. Na letra C, em São Paulo, a temperatura chegou a 7,9 graus Celsius. Chegou a. Primeiro A já temos.
mas não há artigo antes de numeral cardinal, ok? Não há artigo antes de numeral cardinal. Letra D. Com frio, os voluntários foram a ruas. Ó, A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Você vê que a banca gosta disso, né? Ó, coloca A no singular, seguida de nome no plural. Então vamos lá. Quem vai A. O primeiro A nós temos, mas o segundo não. Se fosse assim, ó, os voluntários foram às ruas, aí teria crase, ó. Os voluntários foram às ruas. Aí tudo bem. Porque quem vai A, e depois nós temos as, que é o artigo acompanhando o substantivo ruas, ok? Foram às ruas. Aqui, ó, crase é isso. A mais A, ok? A mais A, certo? Letra E. É preciso voltar-se a um planejamento urbano. De novo, ó, não ocorre crase antes de artigo indefinido. Na letra B, nós temos artigo indefinido. Na letra E também. Então anota aí, meu aluno, minha aluna, futuros aprovados, né? Não ocorre crase antes de artigo indefinido, porque já tem o artigo. Então aqui nós temos o primeiro A, mas não temos o segundo, ok? Então, questão 4, letra A. Qualquer dúvida, deixa eu olhar aqui o chat, pode mandar aí, viu? Estamos ao vivo. Se puder, já deixe seu like também, é importante, tá certo? Se sabe aí de algum amigo, né, que vai fazer, né, o curso, já avisa aí que sexta-feira a gente vai estar, né, numa super revisão de véspera. Eu vou estar com vocês a partir das 16 horas, né, para você mandar vir na banca VUNESP, que, na minha opinião, é uma excelente banca. É uma banca de que geralmente os alunos gostam, ok? Questão 4, letra A. Questão 5, temos o seguinte, separei 12 questões para a gente trabalhar, beleza? Então vamos lá, questão 5. Um jovem programador, em relato ao São Francisco Chronicle, revelou que a namorada, ele havia perdido a namorada recentemente e, machucado de um jeito que só quem enfrentou a morte, quem conheceu a morte de perto sabe, alimentou uma dessas linguagens com recordações que traziam para ele saudades. De acordo com a norma padrão de colocação dos pronomes, as expressões destacadas podem ser substituídas por. Então vamos lá. Ele havia perdido a namorada. Ele havia perdido. Aqui nós temos uma locução verbal que é transitiva direta. Então, aqui é o objeto direto, que vai ser representado por um pronome oblíquo, A. Não é isso? Pronome oblíquo A. Então, a letra A tá ok, letra B também. Ele havia perdido. Por uma questão de sonoridade, a gente vai eliminar essa aqui, tá? Não há pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Como assim, prof? Por questão de sonoridade. Porque as regras de colocação pronominal visam a eufonia, né? Visam a eufonia. Né? E o que é eufonia? É um som agradável. Um som mais agradável, tá? Então, ó, eufonia. Anota aqui. Eu mais fono. Então, a gente vai ter eufonia, que é um som agradável. E nas letras D e E, não há pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Tá? Quando o particípio é regular, ele termina em A doído, não é isso? Então, perdido, a perdido, eu já elimino. Então, resposta, letras A ou B. Ok. Conheceu a morte. Então, o verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Então, a morte é objeto direto. A gente vai usar o pronome A. A questão é, ele vai ficar antes ou depois do verbo? Antes ou depois do verbo? O quem atrai, ó. O quem sempre é fator de próclise. Certo? Ó, que, quem, tá? Que e quem. São palavras atrativas. Ou seja, né? Elas obrigam a próclise. E o que é a próclise? Pronome antes do verbo. Que e quem são palavras atrativas. Então, esse quem atrai o pronome oblíquo. Então, quem a conheceu? Resposta, letra A. Né? Letra A. E a letra E, a gente eliminaria também pelo li. Ó, esse que, né, ó, é fator de próclise. Traziam para ele, lhe traziam. Né, o que atrai. Então, esse li teria que ficar antes do verbo. Ainda que você não soubesse se é a conheceu ou conheceu-a, lembra aí, todo que é fator de próclise, certo? Todo que obriga a próclise. Todo que obriga a próclise. Tá? Então, nós temos aí questão 5, letra A, certo? Questão 5, letra A. Qualquer dúvida, mande aí, viu? Estamos ao vivo. Questão 6, temos aí mais 20 minutinhos. Assinale a alternativa redigida segundo a norma padrão de concordância nominal e ou verbal. Ok? Então, beber aqui um golinho de água. Questão 6, letra A. Vou só marcar aqui o nosso gabarito, questão 5, letra A. Entende-se que nascer sabendo constitui uma entre as várias limitações que se caracterizam como tendência para apenas repetir. Tem algum problema aí quanto à concordância nominal ou verbal? Nenhuma, né? Nenhuma situação que desabone a letra A. Então, questão 6, letra A, nossa resposta. Vamos marcar aqui. Questão 6, letra A. Letra B. Foi bem percebido pelo escritor a perda. Olha só. A perda foi bem
percebida. Então, percebido aí vai concordar com a perda. O que foi percebido? A perda. Então, a perda foi bem percebida. Foi bem percebida pelo escritor a perda da substância da energia vital advindo. O que é advindo? É a perda. Então, é a perda advinda. Então, a frase vai ficar assim. Foi muito bem percebida pelo escritor a perda da substância e da energia vital advinda do sentimento de conforto. Então, tudo aqui gira em torno da palavra perda. Ok? Perda advinda, perda percebida. Então, letra B de bola não é a nossa resposta. Letra C, tratam-se de advertência. Ó, anote aí, por gentileza. Trata-se, tá? Trata-se. Aqui nós temos VTI mais se. Detalhe importante, ó. Quando nós temos verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto mais o se, tá? O se é um índice de indeterminação do sujeito. Chamado de IIS. Índice de indeterminação do sujeito. Então, a gente vai ter aqui um sujeito indeterminado. E vale lembrar que o verbo concorda com o sujeito, não é isso? O verbo concorda com o sujeito, em número e pessoa. Mas aqui nós temos sujeito indeterminado. E o verbo, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Verbo sempre na terceira pessoa do singular. Então, quando eu tenho VTI mais se, o verbo não tem plural. Trata-se de, aspira-se a, acredita-se em, confia-se em, ok? Então, trata-se de advertências preciosas. É necessário a lembrança. Quando nós temos na frase é bom, é proibido, é permitido, é necessário, esse adjetivo flexiona se depois o sujeito feminino vem precedido de um determinante. Então, necessário vai ser necessária. Por quê? Porque depois de necessário nós temos um sujeito feminino precedido de um determinante. Ok? Então, corrigindo a frase. Trata-se de advertências preciosas. É necessária a lembrança constante de que a satisfação conclui. Se não tivesse o artigo A, aí nós teríamos é necessário lembrança. Tá? Letra D. Se as pessoas se sentem satisfeitas consigo mesmas. Ó, a palavra mesmo concorda com o nome a que se refere. Ele mesmo, eles mesmos, ela mesma, elas mesmas. Então, se as pessoas se sentem satisfeitas consigo mesmas, é porque foi constatada a. Concorda com esse constatado, concorda com derradeira motivação. Foi constatada a, ok? A derradeira motivação. A derradeira, que é a última, né? A última motivação para elas foi constatada. Se as pessoas se sentem satisfeitas consigo mesmas. Isso vale para o próprio também. Ele próprio, ela própria, eles próprios, elas próprias. A pessoa deve saber que o aprendizado constante impede que situações inéditas a intimide. Então, a pessoa deve saber que o aprendizado constante impede que situações inéditas a intimidem. Ó, situações inéditas intimidem. Tá? O sujeito aqui do verbo intimidar. Esse azinho aqui retoma a pessoa, né? A pessoa deve saber que o aprendizado constante impede que esse a retoma a pessoa, ok? Agora intimidem porque o sujeito é o termo situações inéditas. Situações inéditas intimidem a pessoa. Então, questão 6, letra A. Questão 7, temos assim. A frase que está em conformidade com a norma padrão de regência verbal, a regência diz respeito a quê? Diz respeito à relação que há entre verbos e complementos, nomes e complementos. E também verbos e seus adjuntos adverbiais. Quem chega, chega a, né? Quem vai, vai a, ok? Então, temos assim, os laços familiares sobre os quais se apoia a união do grupo compõem o ponto central da obra lobatiana, né, de Monteiro Lobato. Ó, sobre os quais se apoia sobre. Detalhe, aqui nós temos o pronome relativo, tá? O qual no plural. Quando eu tenho um pronome relativo e algum verbo rege preposição, essa preposição fica antes do pronome relativo. Por isso que se apoia sobre. Então, letra A, aqui já é a nossa resposta. Vamos anotar aqui, ok? Letra A, nossa resposta. Na letra B, nós temos assim, tia Anastácia, com quem se outorga papel essencial nas histórias. Ó, outorga algo a alguém, né? A quem se outorga, a quem, ok? Não é com quem, não. É presença constante no elenco. Letra C. Na série de livros, são múltiplas as peripécias às quais humanos e animais personificados participam. Vamos lá. O verbo participar pede que preposição? Quem participa, participa de. Ok? Participa de. Então, das quais humanos e animais personificados participam. Ok? Das quais. Peripécias das quais. É a preposição de. Ó, preposição de mais o pronome relativo às quais. A gente vai ter das quais. Quem participa, participa de. O sítio do qual é a porta de entrada das narrativas, ele é. O qual é. Então, não tem preposição de. Porque o verbo da frase é o verbo ser. Né? E o verbo ser não rege preposição de.
Então, aqui é simplesmente o sítio, vírgula, o qual, ou que, ó, que é a porta de entrada das narrativas. O qual é a porta de entrada das narrativas. Não tem preposição, não há regência de preposição. O verbo ser não exige preposição, não é isso? Na letra E, nós temos: Dona Benta vivia com a neta Lúcia, com quem o autor confere o apelido de Narizinho. Quem confere, confere alguma coisa a alguém. Né? A quem o autor confere, confere a ele, não é isso? Confere a ele o apelido de Narizinho. Então, questão 7, letra A. Questão 8. Assinale a alternativa em que a frase está redigida em conformidade com a norma padrão de concordância e regência. Ó. Aqui nós temos concordância e regência. Tá? Na letra A, nós temos assim: boa parte dos japoneses almeja a uma estabilidade financeira, que pode nunca acontecer. Olha só, aqui nós temos o sujeito, certo? Deixa eu grifar aqui de amarelo. Cadê o nosso marca-texto? Boa parte dos japoneses. Temos aqui o sujeito, tá? Boa parte de os japoneses. Quando o sujeito é representado por expressão que indica parte, por exemplo, boa parte de, grande número de, o verbo concorda com a expressão que indica parte. Mas, como há nome no plural, o verbo também pode concordar com o nome no plural. Então, está correto aqui, ó, almeja e almejam. Ambas as formas estão corretas, ok? Sujeito representado por expressão partitiva, o verbo concorda com a expressão partitiva ou com o nome no plural. Agora, aqui nós temos um problema, ó, porque o verbo almejar é transitivo direto. Tá? O verbo almejar é transitivo direto. Então, não rege essa preposição. Almeja uma estabilidade. Ok? Então, a letra A não é a nossa resposta. Pela concordância, ok. Pela regência, não. Quando nos casamos, perdemos muitas das regalias a que estávamos acostumados. Quem está acostumado a. Então, correto aqui, letra B de bola. Então, vamos anotar aqui, letra B de bola, questão 8. Questão 9, temos assim: no futuro, pode ser garantido aos japoneses benefícios. Ó, benefícios podem ser garantidos. Benefícios podem ser garantidos. Ok? Caso decidam, ó, decidam o quê? Se casar. Aí, para não deixar o pronome solto entre verbos, então a gente vai dizer assim, ó, caso decidam casar-se. Né? A gente desloca aqui o se para depois do verbo no infinitivo, tá? Para ele não ficar sem hífen entre os verbos. Ok? Mas não tem um E, é decidir algo, né? Decidam casar-se. Na letra D nós temos: a garantia de acesso do emprego não é observado. Ó, a garantia de acesso ao emprego, acesso a, né? A garantia de acesso não é observada. A garantia não é observada. Não é isso? Em todas as faixas etárias e sociais. E, ó, é notório, é bom, é proibido, é permitido, é necessário. Quando nós temos, ó, verbo de ligação mais adjetivo, certo? Esse adjetivo flexiona, tá? Se o sujeito que vem depois é feminino, precedido de um determinante. Então, é notória a necessidade. Se não tivesse esse artigo aí, a gente teria somente o seguinte: é notório necessidade. Então, a gente diria o seguinte, ó, sem o artigo, né? É necessário a aprovação do grupo. Agora, se eu inserir um artigo antes de aprovação, a gente vai ter o seguinte, ó, é necessária a aprovação do grupo, ok? Ó, quando há um artigo, em geral é artigo, né? Mas pode ser outra palavra, como pronome, ou até mesmo numeral, tá? Como determinante. Mas, se há um determinante aqui, o adjetivo flexiona. Então, o adjetivo aqui, ó, deve flexionar porque tem um determinante. Portanto, é notória a necessidade, ok? De intervenção do Estado para a taxa de matrimônio voltar a crescer. Então, resposta correta, letra B de bola. Questão 9, meu aluno, minha aluna, temos assim, ó, flexão verbal. Na frase, era como se ela ainda estivesse lá. A forma verbal destacada está no pretérito imperfeito subjuntivo. Uma dica para você: todo verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo tem a desinência SSE, ok? Cantasse, estudasse, fizesse. Bacana? Esse mesmo tempo verbal está corretamente empregado na alternativa. Vamos lá. Na festa, se ela não contesse, ó, contesse, tá errado, tá? Ó, o verbo ter, conter é derivado de ter, né? Tivesse. Então, a gente vai dizer o quê? Conter. Contivesse. Né? Ó, contivesse. Ok? Todo verbo derivado tem a mesma flexão do verbo primitivo. Então, conter vem de ter. Letra B. As dúvidas têm sido esclarecidas assim que o coordenador teriam sido esclarecidas assim que o coordenador intervisse. Vamos lá? Ó, o verbo vir. Aí nós teríamos o quê? Viesse. Só que nós temos um derivado. Então é intervir. Olha só. Intervir, como é que fica? Interviesse. Ok?
Vale lembrar que um verbo derivado tem a mesma flexão do verbo primitivo, então tá errado aqui também, tá? Letra C, decidiu-se que os agentes de trânsito retessem. Ó, reter vem do verbo ter. Então nós temos ter, tivesse, né? Aí reter seria o quê? Retivesse. É plural? Deixa eu ver que isso é plural. Retivessem, plural. Retivessem. Ó, tivessem, retivessem. Ok? Então, o verbo derivado tem a mesma flexão do verbo primitivo. Letra D, se os agricultores supossem, né? Supossem aqui é o verbo por. Ó, aí o verbo por, a gente vai ter o quê? É plural? Plural, né? Pusessem. Pusessem. Agora qual é o verbo? É o verbo supor, né? Ó, supor. O que vai mudar? Você acrescenta o su antes. Aí eu vou ter, ó, su, aí depois repito, ó. Pusessem. Ok, ó? Supusessem. Então, tá errado aqui. Então, resposta, letra E. Foi acordado que, tão logo os operários previssem, aí eu digo vissem, do verbo ver, né? Vissem, aí previssem. Previssem. Ok? Então, anota aí, meu aluno, minha aluna, ó. Verbos derivados têm a mesma flexão do verbo primitivo. Ok? E agora, né, finalizando aqui a nossa aula, tá? Eu trouxe 3 questões bem curtinhas aqui de interpretação textual e pontuação, tá? 2 minutinhos aí a gente finaliza. Lê o texto para responder as questões de número 10 a 12. O Garfield, né? Ó, Garfield, você comeu todos os bolinhos, você é um egoísta, sabia? E o Garfield pensando, tem razão, isso é o balão de pensamento, né? Essas bolinhas aí. Desculpe. Aí são balões de pensamento também, né? Aí depois, gostaram? É o chamado remorso sem culpa. Então foi só um teatro aí, né? Ok? Aí, ó, observa-se na primeira fala da tirinha que o personagem acusa Garfield sem saber quem comeu os bolinhos. Ele sabe, né? Quem foi. Está bravo e chama a atenção de Garfield, criticando. Letra B de bola. Tá? A fala dele denota isso. Talvez nem tanto a expressão física, né? Mas a fala, o texto verbal. E a expressão do Garfield também, né? Ó, tristeza aí, né? Ou teatralizou a situação. Aponta para Garfield quantos bolinhos ele havia comido. Não é a quantidade, não é, foram todos, né? Ele nem cita quantos, mas só diz que foram todos. Define a palavra egoísta como uma interrogação. Não, ele apenas disse que é egoísta. Não definiu a palavra, tá? Ele adjetivou Garfield. Concorda com o Garfield por ter comido tudo? Não está concordando não, está satisfeito com isso, né? Então você vê aqui, ó, que a interpretação da banca é bem tranquila, né? Bem tranquila. Por eliminação, a gente chegaria à letra B. Questão 11. No último quadrinho, Garfield demonstra o quê? Ó, você pode escolher a primeira palavra e depois ver se o comentário está correto. Demonstra fome na letra E? Não, ele comeu tudo, né? Então, com fome ele não dá, comeu tudo. Demonstra despeito, cinismo, remorso, culpa. Né? Esse remorso e culpa aí são falsos, né? Ele, até depois que termina de falar, né, ele diz assim, gostaram? É como se fosse uma atuação, ele está atuando. Então a gente elimina aqui também remorso, culpa, não é despeito, né? Porque não conseguiu enganar o personagem. Ele conseguiu enganar sim, né? Então, letra A, cinismo, porque na verdade não estava arrependido. E por último aqui, ó, com base na tirinha, assinar a alternativa que reescreve a primeira fala da tirinha, mantendo o mesmo sentido e com a pontuação correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Olha só, uma dica para você. Eu vou citar aqui, depois você anota, tá certo? Não existe vírgula entre sujeito e predicado, entre verbo de ligação e predicativo, entre verbo e objeto direto, entre verbo e objeto indireto, entre nome e complemento nominal, entre nome e adjunta adnominal, entre palavras ligadas por i, entre palavras ligadas por ou, entre nome e aposto especificador. Deixa eu dar um exemplo aqui de aposto especificador. Ó, Rua Padre Mororó. O aposto especificador é um nome próprio que especifica um nome comum, tá? Outro exemplo, professor João. Professor João. É um aposto especificador. O que é um aposto especificador? É um nome próprio que especifica um nome comum. Então, eu listei para você agora 9 situações em que não há vírgula, tá certo? Anota aí, tá bom? Então, com base no que eu acabei de falar, a gente vai marcar como resposta letra E. Tá? Estou vendo aqui que você comeu todos os bolinhos, sem nenhuma vírgula aí na frase, tá? Ponto. Sabe, Garfield? Vocativo. Vocativo fica entre vírgulas. Tá? Ó, aqui não teve a vírgula, aqui não teve vírgula, aqui teve, mas separou aqui, ó, estou vendo aqui que você separou o sujeito do verbo, aqui não tem vírgula, ó, estou vendo aqui, separou o verbo do objeto, ó, separou o verbo do complemento, então, tudo corretinho aí, letra E. Bacana? Com isso, meu aluno, minha aluna, estamos finalizando a nossa aula, tá? Muito obrigado pela companhia, tá? Obrigado aí pela paciência, no começo tivemos uns probleminhas técnicos aqui, né, no meu computador, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Sexta-feira estaremos juntos, tá bom? Então, aguardo você até lá, forte abraço, bons estudos e vamos mandar ver nessa prova aí da Guarda Civil
Municipal de São Paulo. Até lá, viu? Fiquem bem.